falamos, sobre as visões de Daniel, no capítulo 2, que é a visão da estátua, dos 4 reinos lá que ela representa, na verdade 5, que é cabeça de ouro Babilônia, peito e braços de prata Medo-Persa, o quadril, essa parte aqui, a Grécia, as pernas Roma, e os pés de ferro misturado com barro, que é o reino dos últimos dias. E finalmente os 10 dedos, que vão ser os 10 reinos, que vão se levantar a partir desse governo aí global. Nós já falamos sobre isso, sobre a pedra que bate na estátua, que é o reino de Deus, que vai encher todas as coisas. E nós, hoje, vamos entrar na visão do ancião de dias, que eu falei dos 4 animais, primeiro o reino que é Babilônia, o segundo a Média e a Pérsia, Medo-Persa, o terceiro reino a Grécia, o quarto Império Romano, e os 10 chifres, também falamos sobre o chifre pequeno, um pouco, vamos voltar a falar muito dele ainda, e agora hoje vamos falar do ancião de dias e o juízo final que ele vai trazer. Em Daniel 7, tem vários textos que a gente vai ler sobre o que está acontecendo. Versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Essa é uma cena espetacular, É uma cena que ela é repetida na visão de João no Apocalipse, capítulo 4, que ele vê o trono de Deus, os anjos, os anciãos, tudo ao redor, esse rio de fogo diante do trono, milhares de anjos e seres ao redor do trono, milhões de milhões. E assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Também é uma visão do juízo final. E versículo 13, Daniel continua. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, ou da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então, o ancião de dias fala da eternidade de Deus. Jesus, Isaías diz no capítulo 9 que ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O ancião de dias é a eternidade. A descrição do ancião de dias é exatamente a mesma de Apocalipse 1 sobre Jesus. Então, o ancião de dias é Jesus, mas o filho do homem também é Jesus, porque o Pai e o Filho são um só, E o filho do homem também, no Apocalipse, ele é o Cordeiro, que foi morto. Mas você vê que o filho do homem chega até um ancião de dias. E foi-lhe dado domínio, honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Eu fiz uma série grande sobre o filho do homem, que está lá no YouTube, que gerou um e-book também, não sei se vocês receberam, se quiser me fala, que eu mando. O Filho do Homem fala de Jesus, mas também fala da divindade dele. Foi o título que Jesus mais usou quando ele estava na terra, porque o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E ele recebeu domínio, como Jesus diz em Mateus 28. Toda a autoridade me foi dada. Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram.
Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Interessante que Daniel, ele é investigador, né? Ele tem visão, ele é profeta, mas ele quer entender, ele quer saber, ele não quer só ter uma visão. Então ele está pesquisando, ele está perturbado, a cabeça dele está quente, né? E ele pede a alguém perto, a gente não sabe se foi um anjo ou se foi um homem que ele perguntou, eu acho que foi um anjo, e ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4, voltando a falar, são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Essa é a nossa esperança, né? Que vamos reinar com o Senhor. Até que veio o ancião de dias, versículo 22, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo que os santos possuíram o reino. No parênteses, entre esse 18 e 22, está falando da ação do chifre pequeno contra os santos, que ele vai perseguir e tal, até que o ancião de dias veio e fez justiça aos santos. E chegou o tempo que os santos possuíram o reino. Então vai chegar um momento que, nesse dia da glória aí, que nós vamos entrar de posse do reino que está preparado para nós desde a fundação do mundo. E versículo 27, o reino, o domínio, a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Como eu disse, né, em Mateus 25 também, Jesus falou que quando ele vier, vai se sentar no seu trono de glória, todos os anjos com ele, e vai se sentar naquele trono glorioso, que está em chamas, né, falando da glória de Deus, do juízo de Deus, da justiça de Deus. Isso aqui fala desse trono em chamas, né, juízo, julgamento. E uma grande multidão ali ao redor. Eu coloquei aqui o texto de Apocalipse 4, né, que fala da visão que João teve, daqueles anjos ao redor do trono, clamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é, advir. No capítulo 4, quando eles estão adorando a Deus, né, ele diz, digno é, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Mas já no 5 tem uma outra visão do trono, que ele vê o livro e ninguém é digno de abrir o livro, e aí de repente aparece o cordeiro, né? Aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, e de repente ele vê o cordeiro como havendo sido morto, e veio e tomou a destra. Então o filho do homem é o cordeiro. Jesus é o Cordeiro, Jesus é o Filho do Homem, Jesus é o Ancião de Dias, Jesus é Deus. Aleluia. Então, Daniel tinha ficado perturbado, né, com tudo isso, e a visão terminou, ele ficou perplexo e ficou muitos dias, provavelmente, meditando na visão. E ali tem a cabeça do animal com os chifres lá, que eu já disse antes, que 3 vão ser abatidos para que o pequeno comece a crescer, que ele tem a fala arrogante, tudo, né, que é o anticristo. A gente tem o privilégio de estarmos vivendo esses momentos, né? Privilégio único. Os 4 impérios que foram parte da história, a Babilônia, a Média, a Pérsia, a Grécia e Roma já passaram. Roma, o Império Romano Ocidental durou até 476 depois de Cristo. E aí os bárbaros, godos, visigodos, tomaram o império e virou aquele monte de impérios ali no Ocidente. Mas no Oriente ele ficou mais forte
E ele continuou até a época que o Império Otomano conquistou o Império Romano. Então, o Império Otomano foi o último grande império que apareceu aqui na Terra, porque ele conquistou todo o Oriente, né? E ele ficou forte, mas ele caiu depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, acabou. Depois disso, acabou as pernas de ferro. E aí entramos na época do pé de ferro com barro e de futuramente os 10 reinos, né? Então, eu creio, nós já estamos na época do império de ferro e barro, que foi desde Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando começou esse novo União das Nações, ONU, Fórum Econômico Mundial, OMS, esses grandes organismos tentando juntar todo mundo, não é? Mas não é mais nenhum império único, é uma coisa dividida, por isso que é barro e ferro. Tem coisa humana, não se mistura, porque tem muita diferença aí. E agora uma coisa interessante sobre, que eu queria notar aqui, que a gente deve ficar atento, sobre o vigiar. Jesus falou para a gente vigiar. Olha Mateus 25:13, ele falou: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque hoje na igreja tem várias atitudes, mas tem duas principais que as pessoas adotam. Ou, quando ouve falar do assunto, a pessoa evita aquilo, porque isso está muito distante, isso não é para nós, eu não estou interessado, isso é muito difícil. Uma vez eu conversando com 2 pastores, eu perguntei: vocês falam sobre a volta de Jesus na sua igreja? E eles falaram: nunca falamos, é um assunto muito controvertido. Eu falei: então vocês estão roubando o seu povo, porque o Novo Testamento é um dos assuntos mais falados do Novo Testamento. E a volta de Jesus completa a obra de Deus. A volta de Jesus é a ressurreição dos mortos. Se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os seres humanos. Nós almejamos o céu, nós almejamos a glória, nós almejamos ser glorificados, nós almejamos a imortalidade, né? Então, tem essa turma que adota essa postura de negação. Então, quando você fala de alguns assuntos que eu tenho falado, por exemplo, né, o grande reset, a pessoa fala: a teoria da conspiração. Puxa, você nem leu, nem pesquisou, nem foi... Hoje está tudo às claras. E eles não estão escondendo a agenda mais. A agenda do anticristo está avançando assim a 1000 por hora, e a igreja, muita gente da igreja está dormindo, porque adota essa postura assim meio que indiferente. E tem a outra postura daqueles que tudo é o gafanhoto que apareceu ali, nossa, sinal de Jesus. Aí teve, o sinal de Jesus, Jesus está aí, Jesus está... quer dizer, aquela coisa meio desvairada também, que não é. Tem 2 coisas aqui que Jesus falou. Primeiro, ele mandou a gente vigiar, porque não sabemos a hora que ele virá. Então, a nossa atitude, primeiro, por que eu estou ensinando esse assunto, por que eu estou estudando esse assunto a vida toda? Porque eu quero estar com Cristo. Eu amo Jesus, eu amo a volta dele. Paulo diz que quem ama a volta de Jesus tem uma coroa reservada. Senhor, eu quero essa coroa. Não é? Porque eu quero ver Jesus, quero estar com ele. Essa é uma atitude de vigilância, de pesquisar. A vida inteira eu estudei o assunto, a vida inteira, né? Que eu, como crente. E outra atitude que a gente pode entrar em dúvida é como comparar o que Jesus falou sobre orar e vigiar com Atos 1, 6-8. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações
que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, outros pegam esse texto e falam, eu não quero saber de volta de Jesus, eu quero é pregar o Evangelho, mas não é isso que Jesus está falando. Eles estavam pensando que Jesus ia restaurar o reino a Israel, né, imediatamente. Eles estavam pensando nisso. E esse tempo, Jesus falou, pertence ao Pai. Vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão amar. Paulo diz em 1 Coríntios 15, quando a trombeta soar, os mortos vão ressuscitar, ele no final do capítulo ele diz, sede sempre abundantes na obra do Senhor. Aliás, a volta de Jesus deve ser uma tremenda motivação para a gente pregar o Evangelho como nunca. Quanto mais nesse tempo que a gente vive. Olha, gente, Jesus está à porta. E está mais perto hoje do que teve 2000 anos atrás. Precisa ser muito inteligente para isso. E talvez está muito mais perto que a gente imagina, mas a gente não pode colocar datas e coisas assim. É isso que Jesus está falando, né? De marcar tempo, data, ficar preso em esquemas numéricos, né? Então, vamos buscar do Senhor ter esse equilíbrio. Amamos a volta de Jesus, amamos porque queremos estar com Ele, melhor estar com Ele. Paulo, quando ele estava no fim da vida, olha para você ver, vamos falar de Paulo um pouquinho. Ele estava no fim da vida e ele diz que ele estava sendo oferecido como libação, como um sacrifício, né? E o dia dele estava chegando. E de repente, mas quem lê 1 Tessalonicenses, acha que Paulo está falando que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Como se Paulo estava dizendo que ele ia estar vivo. Mas lá no fim da vida, ele estava certo que ele ia morrer. Tem contradição? Não, porque o Paulo, como qualquer um cristão que ama Jesus, que quer estar com Jesus, tem aquela ansiedade por encontrar com o Senhor. Então, ao mesmo tempo que ele quer encontrar com o Senhor, mas ele sabe que ele vai morrer. Eu não posso dizer isso, né? Eu gostaria de ver o Senhor, de estar vivo quando ele voltasse. Mas pode ser que daqui a uns anos eu diga, olha, meu tempo está chegando, então, né? Quem sabe o tempo, quem sabe o seu dia. Então, a gente tem que buscar essa centralidade, esse equilíbrio na palavra de Deus. Amar o Senhor de todo o coração, amar a vinda dele, até porque João diz que quem ama a vinda de Jesus se purifica como ele é puro, se santifica. Então, o maior... Eu lembro quando eu era um crente bem novo lá, 40 anos atrás, alguém falava da volta de Jesus e alguém virava, porque havia muito do assunto na igreja, todas as igrejas falavam disso, hoje em dia é raro. Então havia muito desse assunto e de repente alguém perguntava, você está preparado para a volta de Jesus? Quer dizer, ou uma pergunta, você está se santificando? Você está se arrependendo dos seus pecados? Quer dizer, isso é uma motivação, né? Então a gente precisa estar sempre motivado para encontrar com o Senhor. Amém? Até que nos ajudou o Senhor. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação que vocês queiram saber ou colocar? O ancião de dias, ele faz o juízo, né? Jesus é o Filho do homem, Jesus também é o Cordeiro. Então, nós vamos entrar no outro assunto de hoje, que eu não sei se vamos terminar, porque tem uns detalhes que a gente precisa acompanhar com mais atenção. É sobre aquele chifre pequeno. O que os outros profetas falam dele? Porque nós vimos Daniel,
né, aquele animal estranho que representa o Império Romano, mas ele tem 10 chifres na cabeça? É uma boa pergunta, talvez. Os chifres vêm do Império Romano, vêm de Roma, Europa, porque muitos vão achar que o anticristo viria da Europa por causa disso. Mas não. Roma, ela tinha 2 pernas, né? Oriental e ocidental. Então ela cresceu mais até, o Império Oriental ficou mais forte até que o Ocidental, porque o Ocidental caiu no século V, né? Não foi no V, E o outro durou até quase o século XX. Então, ou pelo menos quando Constantinopla caiu no século XV para o Império Otomano. Então, a gente não pode dizer isso, né, que os chifres vêm do Império Romano. Mas é a continuação da história, né, como a estátua precisa de pé, né, para ficar de pé. E então esse império dos últimos dias é um outro império, não é um Império Romano, mas tem uma mistura aí. Agora, interessante que o animal que simboliza o Império Romano, aí agora vou colocar uma brasinha na sua cabeça. É o único dos 4 animais que é morto e queimado. Os outros 3 animais permanecem vivos. Está lá na visão de Daniel. Então, aquele animal estranho que não tem nem figura, porque os outros todos têm leão, urso, leopardo, todos têm uma figura. Depois vai ter, nós vamos ver talvez na outra semana, o bode, o carneiro. Então, todos têm figura, mas o de Roma não, era uma coisa muito estranha, né? Que os dedos era de ferro, os dentes de bronze, ou vice-versa. Quer dizer, devorava tudo. Esse império aí misturado romano é destruído. Ele é queimado, e os outros permanecem. Logo, o anticristo não deve vir do Império Romano. Tem lógica? Então, vamos ver agora o que alguns profetas falam sobre isso. E, para mim, isso é novo. Revelação é coisa nova, que eu tenho estudado e aprendido. Como eu tenho mudado algumas coisas na escatologia, como eu comecei a ensinar, eu dizia, escatologia eu escrevo a lápis. Bom, hoje que você edita, né? Você escreve um negócio e, não, mudei, isso não é bem assim. Passei a entender melhor. Então, tem coisas que a gente vai ficando mais esperto, vai ouvindo um, estuda um outro, ouve alguém sábio, né? Então, como é que será que o anticristo, de onde será que ele vem? Será que a Bíblia tem alguma dica para nós? Dá para a gente saber de onde ele vem? Será que ele vem de Roma? Será que ele vem do papado? Será que ele vem da Europa? Será que é o Obama o anticristo? Depois é o Trump. Até o Bolsonaro já chama de anticristo. É incrível. Sem chance. Sem chance. O anticristo, em primeiro lugar, ele é inimigo de Israel. Ok? Pensa nisso. Então, vamos lá. No contexto bíblico, histórico, tem diferenças, né? Entre as cidades bíblicas e as cidades de hoje. Jerusalém não, é a mesma, sempre foi a mesma. Mas outras cidades mudaram. Vamos ver, olha Amós. O que Amós fala sobre os profetas? O que Deus fala através de Amós, capítulo 3? Ouvi essa palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Interessante você ler, quando ensinei Romanos, você deve lembrar. Né? Como Deus só conhece os judeus, Israel? Não, esse sentido aqui, só a vós vos tenho conhecido, é o mesmo sentido de Romanos 8. Eu coloquei o meu amor sobre vocês.
Mas eu vou punir vocês. Como ele colocou o amor dele sobre nós. E o juízo começa na casa de Deus. E aí ele diz, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Claro que não, né? Nós já vimos muitas divisões. Rugirá o leão no boce sem que tenha presa? De jeito nenhum. Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Também não. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Claro. Levantar-se-á da terra o laço sem que tenha apanhado alguma coisa? São respostas óbvias, né? Tocar-se-á trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Que já começa a ter uma dica aqui. Aliás, quando os profetas falam, tem algumas palavras que são chave sobre o tempo do fim, sobre a dica, né? É uma dica sobre o tempo do fim, chave. Uma delas é a trombeta, outra delas é últimos dias, outra delas é o dia do Senhor, outra delas é o dia do juízo, outra delas é o dia da ira, né? Tudo se refere à vinda de Jesus, a segunda vinda, não a primeira, porque ele veio a primeira para salvar, mas a segunda ele virá julgará o mundo com justiça e equidade. Salmo 96. Certamente o Senhor Deus, aí tem a chave para nós. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus tem segredos que ele só revela aos profetas. E qual o maior segredo de Deus? Nós vamos ver qual é o maior segredo de Deus. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Eu penso, qualquer um pode profetizar quando Deus está falando. Mas Deus só revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. Guarda a palavra segredo. Quem vai levantar o anticristo? É o mundo? Não, é Deus. Lembra que eu disse? Deus, quem está no controle é Deus, é Ele que vai levantar. Né? O que impede ele de aparecer é o próprio Deus, é a própria vontade de Deus e reinos que têm que ser removidos para o reino dele surgir. Mas tudo isso é Deus está no controle. Os 3 chifres têm que ser quebrados para que o chifre pequeno surja. Lembra que eu falei lá de Tessalonicenses, o que detém o aparecimento do anticristo é quebrar os 3 chifres e Deus liberar para ele aparecer. Não é arrebatamento da igreja, isso é teoria louca, fora dos propósitos, não tem base bíblica. Logo, Deus ele vai revelar o segredo dele aos profetas, não é? Então, deve ter coisas que para nós parece mistério, e são mistérios que foram falados aos profetas. Mas então a gente tem que estudar os profetas. Né? O rugido do leão, aqui de Amós, está paralelo à palavra profética e ao toque da trombeta. Olha aí, rugido do leão, dada soada a palavra de Deus, ressoada a ordem de Deus do leão, o toque da trombeta. Olha, soma as coisas lá de Tessalonicenses, sobre a volta de Jesus. Agora o que Apocalipse diz aqui? Olha que Apocalipse 10, 5 a 7 fala. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, que é a última, se cumprirá o quê? O segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Opa! Então o segredo de Deus aqui em Apocalipse é a voz do último anjo, que é o toque da ressurreição e do arrebatamento. É o dia da volta de Jesus.
Esse é o segredo de Deus. E ele falou aos profetas, não a um só. Nós já vimos Daniel, mas nós vamos ver outros profetas falando a mesma coisa. Mas só que a gente tem que prestar atenção, né, de Amós, o que Amós está falando. Amós, já vimos Daniel, Apocalipse. Todos são profetas, mas tem mais. E esse segredo é a última semana também de Daniel, que cumpre o mistério de Deus, que fecha o propósito de Deus. 70 semanas estão determinadas. Deus determinou e nesse dia Deus vai cumprir, pois também é onde se levanta o anticristo, né? Onde o anticristo é derrotado, quando toca a 7ª trombeta, né? A ressurreição, arrebatamento dos vivos e desce todo mundo, aí tempo não sabemos, desce todo mundo e ele é preso para sempre. O anticristo é julgado no lago de fogo e o falso profeta. Paulo também falou desse mistério. Olha aí, 1 Coríntios 15. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, que é a mesma, 7ª, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Será que Paulo sabia da revelação que Deus ia dar a João no Apocalipse? Sobre a última trombeta? O Espírito é o mesmo. O Espírito que inspirou Paulo a escrever Coríntios é o mesmo que inspirou João a escrever Apocalipse. Não, Deus sabia que a última trombeta era a 7ª, e Deus sabia também que o segredo, o mistério, é o dia do toque da trombeta, é o dia da ressurreição dos mortos, é o dia do arrebatamento dos vivos, é o dia do Senhor, é o dia do juízo de Deus, é o dia que nós vimos lá em Daniel, né, dele chegar diante do trono. E em Daniel, olha que coisa incrível, em Daniel 12, nós vimos em Apocalipse 10 que o anjo faz um juramento, não é isso? Olha o que fala em Daniel 12, 7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou o céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Olha aí o mesmo juramento. Em 3 anos e meio, né, da tribulação começa até o fim da tribulação, vai durar 3 anos e meio. Tempo, tempos e metade de um tempo. E nós vamos ver isso depois de novo. Então, os profetas concordam, né, com isso. Agora, Naum, nós vamos ver Naum, Obadias, Ageu, Abacuque, ele é aqui, o anticristo, ele tem vários nomes, Naum, Obadia, Abacuque, Ageu. Vamos ver os nomes que ele recebe. Em Abacuque, ele é o homem que ajunta as nações e ele é o soberbo, o orgulhoso. Você pode ler Abacuque e pensar que Abacuque está falando de Nabucodonosor. Tá, mas ele não está falando só de Nabucodonosor, né? Abacuque não está falando apenas da Babilônia. Abacuque também está falando do anticristo, porque Nabucodonosor é um tipo de anticristo. Isso está muito claro, né? Então, Abacuque 2, 3 e 4, ele fala isso, olha, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. Lembra da dica que eu falei? Então, não é apenas aqui a Babilônia destruindo Israel, mas também é o anticristo e o fim. E não tardará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ele está falando do anticristo. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Falando dele. Falando de Nabucodonosor, sim, mas falando do anticristo também.
e depois vamos falar uma coisa mais interessante ainda. Mas o justo pela sua fé viverá. Então, aqui, Abacuque está falando que o justo vai viver pela fé, desde a invasão da Babilônia, beleza, mas isso até hoje será até o último dia. Na verdade, no último dia, no dia da tribulação, nos dias da dificuldade, é que você tem que mesmo que viver pela fé, depender totalmente do Senhor. Né? Não é apenas ser um missionário que não tem salário, isso é muito mais do que isso. Né? Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Homem soberbo, que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Você não pode dizer da Babilônia, você pode dizer da Babilônia, né? Juntou várias nações ali na época dela, mas todas as nações é o anticristo, que ele vai dominar sobre tudo. Foi-lhe dado, Apocalipse diz que ele vai ter autoridade sobre todas as nações, todos os povos. Então, ele é o que ajunta as nações, o orgulhoso. Em Abacuque, né? Nabucodonosor, já falei. Em Obadias, ele é Edom, né? É o rei pequeno, é o soberbo, de novo. E Obadias, quando fala disso, olha, ele fala do dia do Senhor, versículo 15. Porque o dia do Senhor está perto. Lembra da dica que eu falei? Dia do Senhor. Sobre todos os gentios, como tu fizeste, lembra lá, ele revela o seu segredo aos seus profetas. Lembra Apocalipse, se cumprirá o que ele disse aos seus profetas. Não é só um, são muitos. Olha o que Obadias fala. Assim se fará contigo, a tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia, te puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Quem é que falou que queria colocar o seu trono entre as estrelas? Quem é que arrastou um terço das estrelas? Vocês sabem, Satanás, né, o próprio. Então, Obadias também fala do dia do Senhor, do dia do juízo. Naum chama o anticristo de o conselheiro vil, o destruidor, príncipe dos gafanhotos, rei da Síria. Nós vamos falar mais sobre Naum. E Miqueias chama ele de rei da Síria também, gafanhotos também, e Joel também fala dos gafanhotos. Agora, Naum é um profeta que fala muito do tempo do fim. Eu andei estudando, pesquisando, ouvindo algumas pessoas, e muito interessante. Naum, capítulo 1, 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador cheio de furor ou de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Tem uns crentes que não gostam de ler isso, incomoda, né? Porque muitos crentes fizeram um Deus para si, um Deus que nunca fica irado, que hoje de jeito nenhum, que ele é só amor. A mão direita da justiça dele mirrou. Ele só é amor. Isso não é verdade, né? Deus é todo-poderoso, ele é tudo, né? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar, faz secar, esgota os rios, desfalece Bazã, o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem.
A terra se levanta na sua presença e o mundo, todos que nele habitam. Se você ler o Salmo 18, quando Davi fala, eu te amo, ó Senhor, força minha, ele diz que Deus se levantou e houve trevas, ele voou sobre as asas do vento, ele montou num querubim, ele ficou irado, das suas narinas saiu fumaça. Isso é Davi, né, falando de Deus. E aqui o profeta fala assim. E o versículo 7, o Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, versículo 11, de ti, tem algumas Bíblias que tem de Nínive, né? De ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais, falando do povo dele. Mas agora quebrarei o seu jugo sobre ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem do teu nome, da casa dos teus deuses exterminareis imagem de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Interessante, a palavra conselheiro vil, no versículo 11, e aqui no versículo 14, vil. A palavra vil do hebraico é Belial, ok? Conselheiro de Belial, porque é Belial. Belial é vil. Versículo 15, eis sobre os montes pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. O ímpio, né, não vai passar. Versículo 4 fala que ele repreende o mar e faz secar, esgota os rios. No Apocalipse diz que o rio Eufrates é secado para a vinda dos reis do Oriente. Então, o profeta está falando para o nome do rio, Eufrates. Versículos 5 e 6, olha que vamos ver aqui. Os montes tremem, os outeiros derretem, a terra, o mundo, quem parará diante do seu furor? Quem persistirá do ardor da sua ira? Lembra que eu falei? A sua cólera se derramou como fogo. Onde está isso? No Apocalipse. Capítulo 6, né? No 6º selo, tem a mesma expressão, Apocalipse 6, 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A mesma pergunta que Amós fala, a mesma pergunta do Apocalipse, mesma pergunta de Joel 2, diante dele tremerá a terra, balancearão os céus, o sol, a lua ennegrecerão, as estrelas retirarão o seu esplendor, e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, que é o exército de gafanhotos lá. Porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande, dia do Senhor, e muito temível. Quem poderá suportar? Que é a mesma pergunta que a turma fala em Apocalipse, quando abre o 6º selo, que você vê tudo sendo destruído, o fim do mundo, literalmente. É a mesma coisa que Amós fala, né? E é interessante, né? E Malaquias também tem a mesma pergunta. Olha que coisa incrível! Malaquias 3, 1 e 2. Até preguei recentemente sobre Malaquias. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor a quem vós buscais, o mensageiro da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda?
E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Aí do juízo. E versículo 4, capítulo 1. Ainda que Edom, lembra? Edom, diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. E lhes chamarão termo de impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então não é só um juízo passageiro lá que aconteceu sobre Edom, porque Deus diz que ele está irado para sempre contra esse povo. Então você está vendo que o dia do Senhor, o dia da ira, as mesmas perguntas que Naum faz, Joel faz, Malaquias faz, tudo se referindo ao mesmo tempo. São dicas para nós, para entender aquilo que Deus falou aos profetas. O versículo 7, que a gente leu lá de Naum, o Senhor é bom e serve fortaleza no dia da angústia. O dia da angústia, Jeremias chama o dia da angústia de Jacó, que é a tribulação, a grande tribulação. E o Senhor é a nossa fortaleza, Ele conhece os que confiam nele. Naum vai falar, está falando ao mesmo tempo. Versículo 9 e 11, quando fala, no 9 fala, vocês estão pensando mal contra o Senhor. E no 11 fala, vocês estão maquinando. Numa tradução fala maquinando e a outra pensando. Um versículo está, mas é a mesma palavra hebraica. O povo pensa mal contra o Senhor, quem é o conselheiro vil, que maquina o mal contra Deus, que é Belial, ele é também o chifre pequeno, e ele faz o mundo inteiro pensar mal contra Deus. E nós estamos vivendo esse tempo, gente, que o mundo está pensando mal contra Deus. Por isso que todo mundo acha que Deus é amor. Porque está distorcendo o caráter de Deus. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o nosso Deus. O mundo não aceita. O mundo não aceita que Deus vai julgar o mundo. O mundo rejeita o juízo final. As igrejas não estão pregando isso. Porque as igrejas estão sendo contaminadas pelo mundo. Não existe mais juízo final. Não existe mais dia da ira. Porque não conhece o Senhor. E a gente tem que chorar. Agora, lembra que eu disse que Nabucodonosor é um tipo do anticristo? Mas quem fundou a Babilônia? Nimrod. Nimrod é o primeiro anticristo. João fala que muitos anticristos já têm saído, estão aí. Mas tem um que é o anticristo. Só João, o profeta, João, o apóstolo, que chama ele de anticristo. Ninguém mais, né? Mas Nimrod foi um tipo de anticristo. Ele fundou a Babilônia. E quem mais que ele fundou? Nínive. Ele fundou a Babilônia e Nínive. Nabucodonosor depois reina sobre a Babilônia, faz da Babilônia aquele poder todo. Mas quem fundou Babilônia e Nínive foi Nimrod. Nimrod também quis ajuntar as nações. O mesmo espírito do anticristo vem desde Nimrod. Ele era caçador, tem tradução que fala assim, caçador valente diante do Senhor. Fica parecendo que ele era diante do Senhor valente. Não, ele era contra o Senhor. Ele era contra Deus. Ele odiava Deus. Ele queria juntar os povos e construir aquela torre para ser como Satanás. Eu subirei aos céus, eu vou edificar. Mesma coisa Nabucodonosor, não é essa grande Babilônia? Deus teve misericórdia dele, que fez ele comer grama, capim por 7 anos, e aí ele se converte. Mas eles são tipos de anticristo, e eles estão fazendo que os povos maquinem o mal contra Deus, que é o papel do anticristo, é maquinar o mal contra Deus. Não adianta ter Deus na boca, mas não ter Jesus no coração, porque eles estão tirando Jesus.
Incrível, né? O versículo 12, 13 aqui de Naum, Deus fala sobre a sua disciplina para o seu povo, e ele diz que vai quebrar o jugo que o inimigo colocou sobre o povo, né? E no versículo 14, aí ele anunciou o juízo sobre o Belial, o homem vil, que no caso era o rei de Nínive, e que no caso é também o anticristo. Então, qual que é a maior possibilidade? Vamos pensar em probabilidade. Se o ímpio é Belial, se Nimrod fundou a Babilônia e Nínive, né, e sempre foram inimigos de Israel, se os inimigos de Israel hoje continuam sendo quem? Declarados. Vocês sabem. Então, de onde maior probabilidade vem o anticristo? Exatamente. E provavelmente de Nínive. Mas Naum fala aqui, de ti sairá um. Ora, Nínive é uma cidade hoje no norte do Iraque, né, que chama Mossul, onde é tomada pelo ISIS. Eu estava ouvindo um irmão e ele falou uma coisa interessante. Aqueles que falam assim, que o Papa é o anticristo, eu não creio nisso. Ele pode ser até outro personagem, talvez bíblico, né, que a gente vê no Apocalipse, mas não o anticristo. Se você hoje for lá em Roma, for numa praça lá e pregar que Jesus é o Filho de Deus, alguém vai te apedrejar em Roma? Não, nem no Vaticano. Mas vai pregar lá em Mossul. Eles cortam sua cabeça. Vai pregar lá na capital do Irã. Vai para uma praça e começa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Vai ver o que vai acontecer. Então, em Naum 2, 1 fala assim, o destruidor subiu contra ti, guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reforça muito o teu poder. Interessante, o destruidor, né, também eu vi no hebraico, também significa o dispersador, aquele que dispersa, né, talvez que divide, né, os povos. Ele sobe contra ti. A palavra hebraica para subir é Alá. Alá. Né? Interessante, um irmão pregando sobre isso e falou, Alá. É a mesma palavra que vocês estão pensando. Será que não é da turma de Alá, então, que vem o anticristo? Já ouvi outro irmão pregando, e ele crê firmemente que o anticristo vem do mundo muçulmano. Não é? E aí ele acha que é Turquia, por causa que uma das igrejas, 7 igrejas do Apocalipse, uma delas, esqueci qual é agora, é onde estava o trono de Satanás. Mas isso não é talvez suficiente. E também nós não estamos buscando falar fulano, ciclano, beltrano, anticristo. Quando ele se revelar, Daniel falou, os sábios entenderão. Tem dica, gente. Qual que é a grande obra que ele vai fazer? Tá revelado. Quando disserem a paz e segurança, Paulo falou. Quando Daniel falou, quando ele vai firmar a aliança, Daniel 9. Como é que é isso? Então, até a gente está vendo aí Israel nos nossos dias fazendo aliança com vários países árabes. Mas quando esse cara se levantar, ele vai fazer provavelmente a grande aliança, a maior que não teve antes, de países que hoje só querem varrer Israel do mapa. Mas ele vai fazer isso com engano. Porque no coração
Ele quer destruir Israel. Qual é a fala dos iranianos? Destruir Israel. Qual é a fala dos xiitas lá, aqueles bem do Hamas, desses, destruir Israel? Quem tem feito aliança com Israel hoje são os periféricos. Mas quando surgir alguém que faça aliança com Israel nesse sentido, aí você pode arrepiar os cabelos, porque provavelmente é o cara. Em Naum 3,9 diz que Etiópia e Egito era a sua força e não tinha fim. Put e Líbia foram o seu socorro. Interessante, porque Cush, outra tradução fala, Etiópia é Cush, Egito é Mizraim e Put é Put. Sabe quem é Cush, Mizraim e Put? São filhos de Cão. Só não está na lista Canaã. Então, de onde você acha que vem o anticristo? Dessa turma. Dos inimigos. Não vem da descendência de Sem. Sem, Cão e Jafé, lembra? Lembra da maldição de Noé? Talvez a gente não entendeu bem a maldição de Noé. Mas o anticristo, ele vai tirar a força desses países que vão segui-lo, olha. Daniel, no capítulo 11, ele entrará na terra gloriosa e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. Ou o Egito é forçado, é derrotado. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, que são os descendentes de Cão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então o fim dele vai chegar, e Deus vai acabar com a raça dele. Vou terminar essa parte. E Naum capítulo 3, versículo 15 a 18. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como uma locusta, multiplica-te como a locusta, multiplica-te como os gafanhotos, que é a mesma figura de Joel 2. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu, a locusta se espalhará e voará. Os teus príncipes são como gafanhotos, e os teus capitães como os gafanhotos grandes que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol voam, de sorte que não se sabe mais o lugar onde estão. Os teus pastores dormirão, ó rei da Síria. Os teus ilustres repousarão. O teu povo se espalhará pelos montes sem que haja quem o ajunte. Interessante, de novo, não é? São figuras que você aplica a profecia, se aplica ao dia que o profeta está profetizando, mas também se aplica lá. Várias profecias têm um cumprimento duplo. Jesus falou, ele enviará o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor. Mas ele diz que Elias já veio, na pessoa de João Batista, o espírito de Elias. Mas ele diz que ele vai vir também. Então, nos últimos dias vai se levantar o mesmo espírito, não Elias que vai vir, não vai ser Elias uma das duas, eu não creio nisso, mas o mesmo espírito vai estar sobre muitos Elias. O que Elias e João Batista pregavam? Qual que era a mensagem deles? Arrependimento. E a mensagem do último dia, lembra lá quando eu ensinei Apocalipse, o anjo voando? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, tudo que neles há. Então, chamado para temer. O mundo não crê mais que Deus é o Criador, o mundo não teme a Deus.
Lembra Romanos 3,18? Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Por isso que o homem peca, porque não teme a Deus. Por isso que ele faz os absurdos que têm acontecido na nossa era, né? Chamando bem de mal, mal de bem, né? Torcendo a questão de homem e mulher. Deus criou homem e mulher, mas torce a verdade de Deus em mentira. Esse pensamento é o pensamento que o anticristo está instilando. Os filmes, tudo está conspirando para o dia dele. E aqui Naum diz rei da Síria. A Síria, a capital da Síria era Nínive, que era inimigo de Israel. Que o profeta Jonas vai pregar uma certa época, também há um arrependimento, mas ele é parcial, não dura, né? Como a Babilônia, né? E a Síria e a Babilônia estavam localizadas na mesma região, né? Nimrod fundou as duas bem próximo. Eu acho que a Babilônia, o lugar da Babilônia, do lugar de Nínive, era distância, acho que eu vi isso, de cerca de 50 quilômetros, que a Babilônia não sabe onde é, mas Nínive sim. Então, tanto Nabucodonosor como Nimrod é uma figura interessante. Então, os segredos para a gente ler os profetas, como eu disse antes, já falei, últimos dias, dia da ira, dia do Senhor, toque da trombeta, tudo se refere à volta de nosso Senhor Jesus Cristo para completar a obra do reino. Amém? Semana que vem a gente vai ver a terceira visão, o carneiro e o bode, né? A terceira visão de Daniel. Eu disse que uma visão vai somando a outra. Então a visão do carneiro e do bode vai somar a da estátua, a dos 4 animais, agora são só 2. Por que será que ele só fala de 2 animais? Por que aquela visão do capítulo 8 só aparece 2 animais? Tem algo mais que Deus quer nos falar, né? Então, vamos guardar nosso coração e mente afiados. Quero dar uma palavra final para quem for assistir, ou estiver assistindo esse vídeo, né? Que você entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que você se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo, porque vai vir tempo que não vai haver mais tempo de arrependimento. Vai vir tempo de juízo, de dor, de choro, né? E Deus chama que a gente o conheça hoje. Ele vai mudar a sua vida, ele vai transformar a sua história e ele vai te levar para o reino dele. Fica na paz, em nome de Jesus.